então, sobre o sistema de saúde da Argentina, né, da República Argentina. Então, a gente vai analisar alguns dados agora. Aqui a gente colocou alguns dados mais gerais mesmo, né? A Argentina ela fica localizada na América do Sul. Ela tem uma extensão territorial bem grande. A capital dela é Buenos Aires, população de 46 milhões. Aqui é bom dar uma comparação, né? A Argentina ela é enorme, comparando com São Paulo, que é um terço, nem isso, São Paulo é bem menor. São Paulo tem 44 milhões de população, então a população deles é bem distribuída, assim. Ela é uma república presidencialista, o idioma deles é o espanhol, eles trabalham com a moeda do peso argentino, né? E é dividida entre 23 províncias e a cidade autônoma, que seria como se fosse o Distrito Federal para a gente. A gente vai estar analisando alguns gráficos agora, né? A gente separou alguns mais importantes. A gente pegou a densidade demográfica, né? A densidade da Argentina é 16,5 por quilômetro, né? Por quilômetro. No Brasil é 23. Então dá para ver que é bem a menos, né? Fica bem mais dividido ali a questão da população. A gente deixou aqui, então, a taxa de natalidade por ano em torno de 13,90 mil, então uns 14 mil. A taxa de mortalidade é 8, quase 9, né? 9 por mil. Daí, aqui nos próximos gráficos, a gente também vai analisar um pouquinho melhor o índice de desenvolvimento humano, né? Que é 0,8, é um índice muito bom. A gente também observa a esperança de vida ao nascer, que está em torno de 75 anos. E a questão ali do acesso à rede sanitária, né? Que também é um índice muito bom, que está em torno de 95. Então, apenas 5% da população não tem acesso à rede sanitária. Agora a gente começa a observar um pouquinho os dados econômicos, né? A gente tem ali o PIB deles, que é bem alto. Teve uma queda ali em 2020, a gente acredita que seja bem por conta da pandemia, né? Dá para observar assim, nos gráficos que a gente vai mostrar em muitos âmbitos que realmente entre 2019 e 2020 teve algumas quedas que, né, são bem justificadas. Na questão da economia também ela se manteve. 2018, acho que 2016 ali pelo que a gente vê foi o ano mais baixo, mas em geral o PIB deles os gastos, na verdade, com saúde, né, são bem bons. 6,2 no último ano de 2020 e os gastos públicos com educação mesmo, 5. Um bom número. Daí aqui a gente observa já os outros dados, né? Pode. Aqui, perdão. Falando um pouquinho do índice de Gini deles, né? Que é o índice de desenvolvimento. Ele está em torno de 40, está um pouco abaixo, assim. O Brasil ele já está em 59, pelo que a gente deu uma olhada, então realmente o índice deles não está muito bom, está bem baixo. Agora falando sobre o sistema de saúde deles em si, né? O sistema é dividido entre 3 subsetores, que é o público, o previdenciário e o privado. Como se dá essa estrutura e organização do sistema de saúde deles? Como a Laura disse, lá é dividido em províncias, o que equivale a estados brasileiros. As províncias de Buenos Aires, Cidade de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé e Mendonça é onde vivem mais pessoas, né? Cerca de 67% da população, que também são responsáveis por 78% dos produtos gráficos gerados. Outras províncias que eles consideram assim, as mais atrasadas é onde vivem cerca de 16% da população, e sendo elas acho que é Jujuy, Misiones, São Juan, Corrientes, Chaco, Formosa, La Riosa e Santiago del Estero. Essas geram apenas 7,5% do produto geográfico bruto da Argentina. Então a gente pode ver que essas outras regiões elas são menos populosas, então elas também geram menos dinheiro, né? E
também deve pelo fato de que talvez essas regiões também são mais pobres. Então, a organização ela é descentralizada. Como eu já disse, ela é subdividida em público, previdenciário e privado. No público, cada província vai ter o seu Ministério da Saúde, que é o MSAL. A cobertura ela é universal, mas ela é principalmente utilizada no setor público por pessoas que não têm plano, ou seja, os trabalhadores, os autônomos, as pessoas não registradas, os desempregados e inativos. Eles representam 35% da população, isso são dados de 2010. Seguro social, então, ele inclui os trabalhadores formais, os familiares desses trabalhadores e os aposentados. E o acesso ele se dá por meio de entidades que são cerca de 298. E a maioria dessas entidades elas são contratados privados. Então, o trabalho das pessoas contrata empresas terceiras para servir esse serviço. E tem o setor privado, que é para o restante da população, no caso as mais ricas, que eles têm acesso e esse acesso conta com diversas instituições. Aqui tem um quadro que demonstra bem isso, que fica bem claro, o setor público, o seguro social e o privado. Então, o público, eles têm recursos nacionais das províncias e dos municípios. Já o seguro social, ele vai ser pela contribuição dos trabalhadores, pelas contribuições dos empregadores e pelos recursos também que são dos indivíduos e das empresas, e alguns nacionais. No setor privado, vai vir dos indivíduos e das empresas, né? Os compradores dessa saúde. Para o público, é o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde. No seguro social vão ser, então, aquelas associações. Aqui eles têm uma que se chama o INSSJIP, né? E como se fosse o nosso INSS, que são para pessoas que são jubilados, que eles dizem, e pensionistas, acho que são os aposentados, é o que vale ao Brasil. No setor privado, então, quem vai contratar são as empresas terceirizadas, que eles chamam de medianas pré-paga, e os provedores dessa saúde. No setor público vão ser os hospitais, os centros de saúde. No setor do seguro social e do privado vão ser, então, profissionais, estabelecimentos de saúde, então, pessoas independentes, né, que têm lá seu consultório, e os usuários dessa saúde. No público, como eu tinha dito antes, são pessoas que não têm cobertura. Do seguro social, então, vai ser os trabalhadores e os seus beneficiários e as pessoas aposentadas. No privado, então, são as pessoas que têm condições de pagar por uma saúde privada. Alguns aspectos que nos interessaram muito vendo a saúde na Argentina foram alguns planos. E um deles é o Plano Nascer. E ele foi implementado em 2005, então, por uma alta taxa de mortalidade infantil no Nordeste e Noroeste do país. E esse plano, ele promove algumas melhores condições na infraestrutura, nos equipamentos e insumos. E logo em seguida foi também outras províncias começaram a adotar algumas medidas. E em 2010, então, o número atingiu 1,5 milhões de beneficiários, então a gente vê como era ruim, né? E por isso tantas mortes. Aqui também tem o plano Remediar, que era um plano que foi criado para o fornecimento de medicamentos. E hoje ele é o atual Remediar Mais Redes. Então é um programa gratuito de distribuição de medicamentos essenciais. E isso é muito bom, que ele se assemelha muito ao que é o Rename no SUS, né? Então, assim, o objetivo do plano Remediar é garantir o acesso da população que está mais economicamente vulnerável para as pessoas terem esse acesso. A lista deles é bem extensa, bem parecida com os medicamentos assim que a gente costuma dispensar pela lista do Renan, como o Matheus falou.
Então, no total, pelo que a gente deu uma olhada, realmente a gente pegou essa lista que está aparecendo, foi de um arquivo fornecido pelo Ministério da Saúde lá da Argentina mesmo. E na lista, né, constam dos 325 medicamentos, né? Dentre eles, a gente pode observar medicamentos para doenças crônicas, né? Tais como asma, tem algumas coisas também para hipertensão, antibióticos, vitaminas também, fazendo a dispensação de até mesmo vitaminas, né? E eles contam também com os programas especiais, que são os programas contra as drogas, contra o HIV também. Então, eles fornecem, né, os antirretrovirais para esses tratamentos, contra o alcoolismo e contra o tabagismo também. Então, é bem completinho, assim, tem diversas coisas que se assemelham muito ao Brasil mesmo. Além desses programas, também a gente viu sobre dengue, sobre vacinação contra a febre amarela. Então, dá para ver que nesse quesito eles são muito bons, assim. Tipo, a lista de medicamentos dele inclui vitaminas, que no Brasil não se tem. Vitaminas, tipo, em comprimidos, mesmo cápsula, que no Brasil só tem injetável e às vezes só uma composição de algum medicamento. A gente até tentou dar uma procuradinha também ali nas questões de médicos e enfermeiros, farmacêuticos, mas esses dados, por mais que em geral foi fácil, né, achar os dados, esses foram muito difíceis. Até o que eu encontrei ali dos enfermeiros, até não coloquei porque eu achei muito longe, e eu achei de 1992, então, assim, dados de muito tempo, que provavelmente já devem ter uma diferença bem significativa, né? Vamos por aí mais de 20 anos. A gente também agora colocou esse slide para reflexão e conclusão do nossa pesquisa, do nosso trabalho. O que a gente pode ver é que a Argentina ela é um país que ela não tem um sistema público consolidado, ele é todo fragmentado, ele é todo não tem, as pessoas não têm a garantia, sabe, de que vão ter um acesso à saúde, porque não se tem. Ali fala que o acesso é universal, mas não existe uma rede como é no Brasil. Então, isso a gente pode ver como o SUS ele é bom, como o SUS ele é importante. E um país aqui vizinho nosso, que poderia pegar como exemplo, ainda não tem isso bem desenvolvido. Outra coisa que a gente pode refletir bastante é a questão das vitaminas que eles têm na lista dos medicamentos, né, disponíveis. E o Brasil poderia também ver isso. A gente não sabe o tão quanto é necessário, mas é legal que eles têm e não é pouco, tá? Então, conclusão. Eu achei interessante, eu conversei com a Laura quando a gente foi escolher o país, estudar um país que é nosso vizinho. Florianópolis é uma cidade que recebe muitos turistas, que recebe muitas imigrações, muitos argentinos aqui, então é legal da gente saber como funciona, até mesmo se a gente for viajar, turismo um dia para lá, é interessante saber, né, como que é a saúde pública lá, como que funciona, se eu precisar ir para lá, o que eu preciso fazer, né, se de repente eu não consigo ali um seguro privado ou um pacote de seguros. É isso. É isso, gente.